paz do Senhor a todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela presença dos irmãos. E vieram aqui para nós estudarmos mais um pouco da palavra do Senhor. Vamos começar aqui por Gálatas, capítulo 5, do verso 16 ao 26. E fala de uma coisa muito importante para nossas vidas. Aqui está como título, né? As obras da carne e o fruto do Espírito. É um texto muito importante para nós refletirmos em nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja de vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, mas nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. É maravilhoso, né? É uma luta constante em nossas vidas. Espírito contra carne, carne contra o Espírito. É uma guerra ferrenha dentro de nós mesmos. Enquanto a pessoa não vencer essa guerra dentro de si mesmo, ela não vai vencer nenhuma guerra, nenhuma batalha, nada nesta vida. Se ela não vencer uma guerra ainda contra ela própria, então nós temos que vencer esta guerra que existe dentro de nós. As coisas da carne lutando contra as coisas do Espírito e as coisas do Espírito lutando contra a carne. Então nós devemos fortificar o Espírito Santo que vive dentro de nós, porque todo ser humano tem a natureza pecaminosa dentro dele e tem a natureza divina dentro dele. Nós temos que fazer prevalecer a natureza divina para que ela possa mortificar a natureza pecaminosa que sempre está querendo sobressair, querendo brotar dentro de nós. É uma semente maligna, uma semente pecaminosa, uma semente que foi herdada de Adão e Eva, na queda, né? Lá no Antigo Testamento, né? Então, essa é uma luta constante do verdadeiro cristão para que possamos vencer esta luta dentro de nós e sermos vitoriosos. Porque, eu vou ler outra passagem aqui, é 6:7, que diz assim, capítulo 6, logo seguindo, nós lemos ainda há pouco, esse texto foi do capítulo 5, agora vamos ler do capítulo 6, apenas um versículo. Capítulo 6, verso 7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará.
tudo que o homem semear neste mundo, ele vai ceifar. Então, devemos procurar semear somente coisas boas. Porque se semearmos o pecado, coisas ruins, viemos a pecar constantemente, no futuro o que é que nós vamos receber? É uma semente, o pecado é uma semente, que mais tarde vamos colher terríveis consequências para nós mesmos do pecado. Então, por isso nós termos cuidado, porque a lei da semeadura, ela é infalível, ela é infalhável, não falha. Plantou, colheu. Plantou coisas boas, vai colher coisas boas. Plantou coisas ruins, vai colher coisas ruins. Tem uma passagem aqui em 2 Coríntios. Vamos voltar um pouquinho aqui, 2 Coríntios. Capítulo 4. Vamos ler do 7 ao 9. Capítulo 4, versículo 7, 8 e 9. Fala aqui, o poder de Paulo vem só de Deus. Está aqui como título, aqui na minha Bíblia, né? Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então nós passamos por consequências, como ele fala aqui, né? Atribulados, desanimados, perseguidos, desamparados, porém não destruídos. O verdadeiro cristão, ele não será destruído por causa dessas consequências, porque ele tem, como fala aqui, que nós somos um tesouro realmente em vaso de barro, mas também nós vamos receber um tesouro celestial. Aquele verdadeiro cristão que vive segundo os mandamentos do Senhor, ele também vai receber um vaso celestial. Aí é um vaso inquebrável, né? Por isso termos cuidado em nossas vidas. Para com isso. Bernadette ainda falou ainda há pouco. Ela gosta lá de provérbio que fala da mulher virtuosa. Vou até pegar provérbio aqui. Lá no final de provérbio. Realmente uma passagem maravilhosa. O último capítulo de Provérbio 31, né? 31, verso 10. Do verso 10 ao 12. 10, 11 e 12. Diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias de sua vida. Então, que maravilha, né? O coração do seu marido confia nela. Isso é muito importante para a vida de um casal, né? O coração da esposa deve confiar no marido, o coração do marido deve confiar na sua esposa. E deve compartilhar suas vidas em todos os momentos de suas vidas, momentos ruins, momentos bons,
tem que compartilhar naquilo que é o melhor para ambos, para o casal, né? Aquele versículo que lemos ainda há pouco, que tudo que o homem semear, também colherá. Às vezes as pessoas pensam em fazer algo mal, fazer vingança. Isso acontece na família, acontece no município, no estado, num país, como já aconteceu no nosso país ultimamente, né? Vou relembrar um pouco só para mostrar que não se deve fazer aquilo que é ruim para nós mesmos, para a família, para a sociedade. Aquilo que aconteceu em Brasília, vamos dizer, né? No início do ano, que foi ali depredado os 3 poderes, e as pessoas revoltadas ali invadiram aqueles 3 prédios dos 3 poderes, porque a raiva foi tanto que subiu a ira até a cabeça e ultrapassou muito mais. Aí houve toda aquela onda de golpista, chamaram de tudo que não presta para aquelas pessoas que invadiram ali, vândalos, criminosos, golpistas e outras coisas mais, né? Bandidos. Mas eu tenho a minha opinião formada, como eu até já dei opinião em outro vídeo, que eu não acho que devemos classificá-los assim como golpistas, vândalos, criminosos, coisas de mais baixo nível, né, para um ser humano. Mas eu não quero dizer aqui que é legal isso aí. Não. Nunca devemos fazer uma coisa que não é legal, não está dentro da lei. E eu falo aqui que jamais as pessoas que fizeram esse tipo de coisa, nunca nem pensar mais em fazer isso, porque não está dentro da lei, é contra a lei, e não devemos incentivar pessoas a fazer o mal, depredar aquilo que é do povo. Não é de um presidente, é do povo, é nosso. Mas, se as pessoas falam, o povo fala, também o nosso mandatário no passado defraudou a nossa nação. Não tem problema, deixa para lá, entregue nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. Porque, como eu falei aqui, um versículo muito precioso, tudo que o homem semear, ele vai ceifar, ele vai colher. Então, mesmo sendo a autoridade maior de um país, se eles estão plantando coisas ruins, coisas negativas, fomentando ou atiçando o povo para que ele chegue a um ponto de fazer esse tipo de coisa, não devemos fazer esse tipo de coisa de maneira nenhuma, entregar nas mãos do Senhor, porque o Senhor, ele vai em busca daquele que está fazendo coisa errada. Também pode ser a maior autoridade de um país, ele vai atrás dessas pessoas e não vai quebrar nem uma taça, nadinha ali dos 3 poderes. Ele vai em busca das pessoas que estão cavando, fomentando, atiçando a nação para que isso ocorra. Então, não devemos fazer esse tipo de coisa, entregar nas mãos do Senhor, porque o verdadeiro cristão, ele confia verdadeiramente no Senhor e deve ser entregue nas mãos de Deus. Porque nós temos exemplo de Davi, grande rei, que andava segundo o coração de Deus, mas ele fez coisas erradas. E Natã falou para ele, Davi,
o mal jamais se apartará da sua casa. A espada jamais se apartará da sua casa, que era o mal mesmo. Saul também sofreu danos, porque invejou Davi, e começou a sair o Espírito Santo de Saul e entrar em Davi. Mas Davi também, depois, cometeu graves pecados, como eu falei ainda há pouco, que com o tempo a pessoa vai colher. O pecado é uma semente que com o tempo a pessoa vai colher somente coisas ruins e coisas muito graves, terríveis para nós. Então, como eu falei, essas pessoas, Deus cuida delas se estão fazendo coisa errada, defraudando o nosso país. Deus vai pegar essas pessoas. E tem mais, as consequências às vezes vêm não só para a pessoa. Não sou eu quem falo isso. A Bíblia Sagrada, esta Bíblia aqui, todas as Bíblias. A Bíblia Sagrada fala isso, que as consequências vêm também para seus familiares. Porque o mal jamais se apartará da sua casa, não está falando que vai se apartar daquela pessoa só, do que comanda aquela casa, né? Mas não vai se apartar daquela casa, para todos os familiares. Vai ser arrastado por esse mal, como Davi sofreu consequência em todos os seus familiares. E assim sucessivamente. Então essas pessoas que fazem um mal ao país, detonam o país, roubam o país, defraudam o país, vai sofrer consequência vinda do Senhor. Vem do Senhor. Por que eu falo isso? Eu vou mostrar aqui em Romanos. Vou mostrar aqui em Romanos. É o Senhor quem fala, não sou eu. É o capítulo 1 de Romanos. Eu vou ler do versículo 18 ao 25. E vamos ver o que é que o Senhor nos diz aqui. Fala aqui, na minha Bíblia, como título, diz assim: a idolatria e depravação dos homens. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus não se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Amém? Amém. Então a ira de Deus desce do céu com toda a força contra aqueles que detêm a verdade pela mentira.
a justiça pela injustiça. Então, quem comete injustiça em casa, no município, no estado ou no país, Deus vai vir com toda a sua ira. Ah, porque Deus não tem ira? Deus não se ira? Não, então leia mais a Bíblia. Muita gente fala assim, né? Deus é bom o tempo todo. Estão usando muito essa palavra, né? Tem tempo que ele não é bom, não. Ele pega aqueles que merecem. Então, devemos termos esse cuidado. Por isso eu falo e repito novamente. Jamais façam algo contra o município, contra o estado, contra a nação, não. Deixa nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, porque Ele vai atrás dessas pessoas. E quem faz o mal a um município, a um estado, a um país, como muitos de nossos mandatários estão fazendo, não vão ficar impunes. Pode ficar impune através da lei dos homens, mas não da lei de Deus. A lei de Deus ninguém dribla, ninguém escapa. Deus vem direto a essas pessoas, vamos pegar um a um que estão defraudando a nossa nação brasileira. Por isso eu digo, meus irmãos de todo o país, jamais façam aquilo que foi feito ali no início do ano em Brasília, né? Vamos preservar aquilo que é nosso. Não é deles, não são deles, são nossos também. E nós é que pagamos eles. E às vezes até para o nosso dinheiro, nossos impostos vão para lugares escusos, né? Para eles e seus familiares. Isso ele não tem pena do povo, não tem misericórdia, não tem realmente nenhuma compaixão do povo. Por isso, nós devemos ter muito cuidado e não reagirmos com violência em nenhuma hipótese, porque isso é ilegal. Mas muitos eu sei que quiseram fazer média, né? Muitas autoridades, jornalistas, falando, colocando o mais embaixo possível todo aquele povo que fizeram isso, que na minha opinião, foi a ira que subiu a tal ponto que eles não conseguiram controlar e houve essa depredação em nosso país. Porque se as autoridades não prestarem atenção, não tomarem cuidado, isso poderá se tornar coisas piores, como está acontecendo nas escolas. Os nossos filhos estão totalmente desprotegidos. De vez em quando é um ataque aí nas escolas, mata 2, 3, 4, 5 e fere não sei quanto e assim vai. Não dão nenhuma proteção ao seu povo, que nós pagamos imposto para isso, e nem nossos filhos têm os cuidados das autoridades. Não. Então, por isso, devemos entregar tudo nas mãos de Deus, porque os filhos deles estudam em melhores colégios, guardado por seguranças, paga por nós, né? Nós sabemos disso, mas os mais humildes, os mais pobres, é que sofrem toda a consequência e são as pessoas que mais são honestas e mais que pagam imposto para o país. São as microempresas, pequenas empresas, microempreendedores, né? E são as pessoas mais humildes que faz mover a roda da prosperidade de um país. E eles não veem isso, né? Não procuram fazer o melhor pelo seu povo. Então, repito, não façam jamais, né? Não usem de violência, que é ilegal. Clamem a Deus em oração e mande que Deus tome conta de todos eles, que Deus vai em busca deles aqui, assim como nós lemos aqui em Romanos, 1º capítulo, né, que a ira de Deus desce do céu com toda a sua força, com todo o vigor, para ir em busca dessas pessoas que estão distorcendo as leis, trocando a verdade pela mentira, a justiça pela injustiça. Essa é a verdade que nós vemos em nosso país.
Isso é o que nós vimos. Então, temos que ter esse cuidado, começar de dentro do nosso lar. Vamos saber honrar um ao outro, o casal, naquilo que quando for preciso, né? Em momentos de precisão que a pessoa precisa, ficar ao lado do marido, ao lado da sua esposa, a esposa ao lado do seu marido, quando for preciso. Jamais traí-lo de maneira alguma, nem adulterar a sua santidade do seu lar, porque adultério não é só pessoa, uma mulher ou um homem sair, pular cerca, andar com outros por aí, né? Outro com outro ou com outra. Não. Tem a adulteração também, inclusive, da palavra de Deus. Não devemos adulterar a palavra de Deus, como muitos estão fazendo, né? Distorcendo também a palavra de Deus. E esse mundo nosso, né? Nós sabemos que está nessas condições, até mesmo dentro das igrejas. Há aquele cristão verdadeiro que honra as coisas de Deus e são movidos pelo Espírito Santo de Deus. E muitos que se dizem cristãos, estão dentro da igreja, mas são movidos pelo espírito do mundo, pelo espírito mundano. Então, essas pessoas não são verdadeiramente de Deus, verdadeiramente cristãs, porque o verdadeiro cristão é aquele que se deixa mover pelo Espírito Santo de Deus. Pode ocorrer o que for dentro de seu lar, no seu trabalho, seja onde for, mas sempre usar da verdade absoluta, jamais ser usado a mentira. Ele fala aqui, né, nós lemos aqui ainda há pouco, a mentira, a bebedice, aquele que rouba, aquele que faz todo esse tipo de coisa errada, não herdarão o reino dos céus. Está escrito aqui, o apóstolo Paulo fala, Jesus também fala isso. Então devemos termos esse cuidado para sermos realmente fiel a nós mesmos e vencer essa guerra, como eu falei no início, que é travada dia após dia dentro de nós. É uma guerra ferrenha, carne contra espírito, espírito contra carne, e nós devemos saber vencer através do Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. E quem não tem o Espírito Santo dentro de si, procure, vá em busca, lendo a palavra todos os dias, orando a Deus e pedindo, Ele vai enviando, mesmo que seja passo a passo, e vai fortalecendo essa pessoa, e ela jamais vai usar de mentira, de falsidade, de bebedice, disso ou daquilo, né? Porque o Espírito Santo de Deus só quer o bem da pessoa e vai guiar, seguindo sempre os passos do Senhor Jesus, as pegadas do Senhor Jesus. Então, com essas palavras, eu encerro aqui essa mensagem de hoje, esse estudo de hoje que nós fizemos, para que possamos aprender mais ainda desta palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço aos irmãos que dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho lá para receber as notificações. E eu agradeço por esse estudo que nós estamos fazendo aqui hoje para aprender mais do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor.